Boa tarde, colegas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou vendo aqui rostos novos, alguns que eu não conhecia, outros rostos conhecidos aqui, de alunos e ex-alunos do Semblante. Que bom ver vocês aqui. Meu nome é Michele Vasconcelos, sou psicanalista, psicóloga, sou transmissora do Instituto Semblante, onde atuo também como diretora-geral. Então, é um prazer imenso ter vocês aqui nessa tarde, final de tarde de sexta-feira, para darmos início ao estudo dessa obra tão significativa e, por que não, tão polêmica, né, da psicanálise freudiana, da produção freudiana, que é Além do Princípio do Prazer, um texto de 1920. Aos colegas que estiveram no nosso grupo de estudos passado, em outubro nós tivemos um grupo de estudos de introdução ao narcisismo, em que nós começamos a abordar justamente o desenvolvimento, né, dessa teoria libidinal freudiana, passando ali pelo campo do narcisismo, um texto também extremamente importante para a economia libidinal na obra freudiana e na psicanálise, a compreensão da constituição narcísica e de como se desenvolve essa economia. Para chegarmos aí além do princípio de prazer, que é um texto de 6 anos após a introdução ao narcisismo, em que Freud vai trazer a sua polêmica teoria da pulsão de morte. Por que polêmica teoria? Porque até hoje, na psicanálise, vamos pensar 2025, esse texto tem 105 anos, essa teoria da pulsão de morte que nós vamos estudar aqui ao longo dos 3 encontros, ela não é totalmente aceita, né? Foi uma teoria bastante polêmica na sua época. Alguns analistas receberam bem, outros não tão bem, e algumas vertentes da psicanálise hoje, porque podemos falar de várias psicanálises, não adotam a teoria da pulsão de morte, a exemplo de Donald Winnicott, né? Winnicott não adota a pulsão de morte dentro do seu escopo teórico, né, desenvolvido dentro da escola das relações de objetos. Mas, né, sem dúvida, a pulsão de morte vai estar presente em outros autores, a exemplo do Lacan, que vai trazer que toda pulsão é pulsão de morte. A exemplo de outros autores, como Sandor Ferencz, em que vai trazer a pulsão de morte não enquanto inata, mas enquanto desenvolvida, e aí nós já vamos ter, colegas, com Sandor Ferencz, o início da Escola das Relações Objetais. Ele vai ser o primeiro, né? Ele vai ser quem vai inaugurar a teoria do ambiente e a pulsão de morte enquanto uma pulsão que é desenvolvida na relação com o ambiente. E temos um autor contemporâneo que contempla muito bem a questão, a meu ver, né, particularmente, que é o André Green, que eu deixo, inclusive, como sugestão de leitura, Porquê das Pulsões de Morte e da Agressão, né? Então, é um texto fundamental para quem vai adentrar esse estudo das pulsões, o estudo da libido dentro da psicanálise. Eu imagino que eu esteja aqui com um grupo, né? Nós tivemos aí quantos inscritos, Paola? 214, foi isso? Nós tivemos um número bastante alto de inscritos. Então, eu estou falando para um público diverso, mas imagino que o quê? Que a maior parte do grupo já seja, né, minimamente introduzido nessas questões psicanalíticas. Alguns eu sei que já são psicanalistas, atendem, psicólogos, né, psiquiatras, e alguns estão adentrando esses estudos, mas minimamente conhece ali um campo conceitual, porque nós vamos lançar mão dele hoje. E o primeiro campo conceitual que nós vamos passar vai ser sobre a dinâmica pulsional na obra freudiana, em que o Freud vai retomando os seus escritos acerca da pulsão
e vai introduzindo no capítulo 1, vamos pensar como um primeiro capítulo, ou primeira parte, de Além do Princípio de Prazer. Mas eu vou aqui compartilhar com vocês um material que eu preparei para nós nos debruçarmos melhor. Como nós temos 3 encontros, eu costumo dividir o texto em partes, tá? Então, hoje nós vamos nos aprofundar na economia libidinal, a economia pulsional, entender o porquê que o Freud desenvolveu uma teoria pulsional baseada no princípio do prazer e o porquê ele vai abrir mão, né, dessa generalização para adentrar um princípio reinante do desprazer da repetição. Então, nós vamos partir hoje dessa economia pulsional, uma dinâmica, né, pulsional, que é da ordem da economia, vamos entender quantidade da pulsão, para chegarmos ao quê? Ao campo da repetição. Um conceito que vocês já devem ter ouvido muitos psicanalistas falarem como a compulsão à repetição. A compulsão à repetição vai surgir também nesse texto freudiano, que é um texto, colegas, muito marcante, sobretudo porque ele assinala o final da Primeira Guerra Mundial. Freud vai escrever os seus textos ou desenvolver, né? Vamos lá, Introdução ao Narcisismo, 1914. As Pulsões e Seus Destinos, 1915. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914. E termina quando? Em 1919. E esse texto aqui, em que o Freud vai construir uma teoria de uma pulsão de morte ou de destruição, é de 1920. Ou seja, um ano após a guerra, e que é marcado, colegas, sim, ele já introduz o texto falando sobre isso, vai ser marcado pelas escutas e pelos sintomas dos sofrimentos que os sujeitos que viveram conflitos bélicos, que viveram a guerra, estão trazendo. Soldados, sobreviventes, eles vão trazer para a clínica psicanalítica. E que sintomas vão ser esses? Sintomas que vão para um campo que ele vai chamar de neurose de guerra, e que mais adiante nós vamos estudar dentro de uma clínica psicossomática como um trauma. Tá? Mas vamos chegar a isso ao longo dos nossos encontros. Então, além do princípio do prazer, né? Nós temos aí, além, o que está para além do princípio do prazer vai ser a teoria desse texto, a teoria central, o ponto de vista freudiano, em que ele vai questionar a sua própria teoria. Que teoria é essa? A teoria de que o aparelho psíquico era regido exclusivamente pelo princípio do prazer. E que princípio é esse, Michele? Vamos chegar lá. Então, quando nós vamos olhar para o título, nós já estamos pensando que o quê? Que o Freud está fazendo uma reformulação da sua própria teoria. Uma teoria e que ele marca o quê? 25 anos depois do início da psicanálise, e aí nós já temos, no texto ele diz, a psicanálise já existe há 25 anos. Então, qual é a obra inicial que ele coloca? Estudos sobre a histeria com o Joseph Breuer, de 1895. Esse é o marco a partir do qual o Freud está contando esses 25 anos. Que a psicanálise, para ele, está ali,
Ali é o germe quando ele está tecendo uma teoria de um trauma sexual infantil. Trauma sexual esse que vai se manter dentro ao longo de todos esses anos de elaboração freudiana até 1939, a existência de um trauma de uma sexualidade infantil, né? Que depois passa a ser o trauma da sedução, mas que, desculpe, da sedução depois passa a ser o trauma da fantasia, mas que não deixa de ser traumático para a vivência psíquica infantil. Essa obra, de 1920, ela é considerada uma das mais ousadas e transformadoras. Por quê? Porque justamente ele vai reformular os fundamentos que ele mesmo pautou, desenvolveu a psicanálise. E, colegas, essa reformulação vai ampliar radicalmente a compreensão do funcionamento psíquico. É tanto que a segunda tópica do aparelho psíquico vai ser após a obra Além do Princípio do Prazer, né? Então, até princípio do prazer, nós temos a primeira tópica do aparelho psíquico: consciente, pré-consciente e inconsciente. Em 1923, ele vai lançar a segunda tópica: ego, id e superego. Nós vamos caminhando aqui em Além do Princípio de Prazer. Vou deixar os nossos últimos 10 minutos para discussões, tá? Vocês tirarem as dúvidas, aqui vou introduzindo e fazendo essa conversa com vocês. Relembrar versus repetir. Lembrem-se sempre disso. Em que é que era pautada inicialmente a psicanálise? Lembram? A cura pela fala. Em que, através da análise, o sujeito, em análise, iria relembrar os conteúdos reprimidos. Relembrando, o que é relembrar? É via lembrança, via consciência, esses conteúdos, para que o sujeito pudesse, através da rememoração, trazer isso para o setting analítico no campo transferencial, o que o Freud chamava da neurose de transferência, e ele pudesse o quê? Elaborar. Ótimo! Pacientes que relembravam dos acontecimentos, relembravam, repetiam sobre esses acontecimentos, repetir verbalmente, tá? Aqui esse repetir é de outra ordem de repetição. Relembrar versus repetir. Relembrar, falar, falar, falar. O repetir é falar sobre e elaborar. O Freud tem uma obra sobre técnica psicanalítica, teoria e técnica, que é recordar, ou seja, relembrar, repetir e elaborar. Repetir na ordem de uma fala, né? Essa fala que se coloca, né, de várias maneiras no setting analítico. Quem nunca teve aquele paciente, né, quem já atende na clínica, a minha internet travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá indo tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu tinha travado aqui a tela de vocês. Perfeito, Paula, obrigada. Que nunca teve aquele paciente, eu nunca ouvi um caso em que o analista diz assim: nossa, o paciente fala a mesma coisa todas as sessões. Ele relembrou um conteúdo da infância e ele traz aquele conteúdo, e ele traz. E parece que dali ele não consegue ainda fazer alguma coisa. Ele repete, repete, repete na fala, né? A clínica psicanalítica, ela é feita com base muito mais nessa repetição de fala do que em eventos novos.
Isso, Larissa, se queixa da mesma coisa, né? O mesmo sintoma e traz a mesma lembrança. Lembrei disso, aí na sessão seguinte faz, lembra daquilo que eu te contei na sessão passada que me veio? Só. É, isso funcionava bem em determinados modelos neuróticos. Mas ao longo, né, da clínica freudiana, das percepções de Freud e de outros autores, também de outros teóricos, a exemplo de Sandor Ferenczi, havia pacientes que muito mais repetiam situações cotidianas inconscientemente, não há repetição da fala consciente, repetiam situações de forma inconsciente mais do que o que relembravam. Então, essa repetição, ela começa a vir à tona e a ser pensada. Mas assim, como repetição, vou trazer aqui um exemplo que para nós em 2025 é muito mais claro do que em 1920. Por exemplo, eu que trabalho com o campo relacional, com relações amorosas, né, casal, família, a gente vai pensando o seguinte: por que é que os sujeitos repetem os mesmos modelos? Aqui eu já estou falando na minha linguagem. Os mesmos modelos relacionais que causam sofrimento. Conscientemente, alguém deseja sofrer? Não, nem o masoquista. Então, mas por que é que o sujeito escolhe sempre, vamos dar um exemplo, os mesmos parceiros que vão abandoná-lo? O Freud coloca isso no livro, vai colocando esses exemplos. Então, o sujeito está há 2, 3 anos na análise, mais 4, 5, e os 3, 4, 5 relacionamentos que aconteceram ao longo desse período, o sujeito vem trazendo o quê? O mesmo modelo relacional. Então, alguém pode trazer assim, Elisângela, olha, o meu primeiro marido me traiu com a vizinha. Eu me separei, né? Depois eu comecei a namorar, depois de me recuperar, comecei a namorar e encontrei, veja só, no celular do meu namorado várias nudes. Ele estava conversando, vários nudes, ele estava conversando com várias mulheres. Acabei de novo essa relação, não dá para mim. E agora eu tô com outra pessoa e eu tô desconfiada. Eu tô desconfiada, eu tô sentindo aquela mesma coisa. Olha só, tô sentindo aquela mesma coisa. A coisa que eu senti todas as vezes que eu fui traída. E claro, aqui como analista, a gente vai pensar, nossa, é um delírio. Não, a gente está ouvindo. Aconteceu uma vez, aconteceu outra, existe uma ordem de uma repetição. Esse sujeito, e aqui eu estou bem ao pé da letra freudiana, só que atualizando. Esse sujeito, ele está repetindo algo de uma ordem que ele não consegue lembrar. Ele não relembra, mas ele está repetindo. E é aí que o Freud vai nos colocar, né? Isso vem sempre, Freud nos coloca sempre, de um campo infantil. Tem um campo infantil, eu não estou entrando aqui na neurose de guerra, estou entrando na repetição. Tem um campo infantil que leva, sim, dinâmicas afetivas infantis, que vem da relação com esses genitores, e o Freud deixa bem claro, os genitores aqui na nossa clínica são os cuidadores primários, né? A gente já vai atualizando, o Freud deixava bem claro pai e mãe,
que faz com que o quê? Esses sujeitos venham a repetir determinadas dinâmicas. Na nossa clínica, vamos falar aqui, trazendo freudianamente, determinados afetos desprazerosos. Olha o sofrimento, desprazer. Por quê? Por quê? Vamos tentar entender o princípio do prazer daqui a pouquinho, mas é prazeroso você estar com alguém que está te traindo? Não. Então, esse sujeito ele não está escolhendo por esse campo de dinâmica do prazer. Essa pulsão não está sendo destinada a esse objeto, se vinculando o quê? A um campo de prazer, mas a um campo de repetição de um afeto desprazeroso. E se é desprazeroso, por que é que eu repito? Essa vai ser a grande questão do final da nossa aula. Se é desprazeroso, porque eu repito. Porque justamente o questionamento dele nessa obra fundamental é: o psiquismo é regido, então, só pela dinâmica do prazer? Ou o desprazer, ou seja, a repetição, ela é anterior ao prazer? Ela vem antecipar na nossa constituição psíquica precoce. Essa é uma questão central. Mas, afinal, né? Tá tudo ok até aí? O repetir fez sentido? O repetir, ele vai citar o caso de uma pessoa que é sempre traída nas relações de amigos. Eu escolho sempre, é como se fosse o mesmo amigo se repetindo, são pessoas diferentes. Uma mulher que se casa com três homens e os três ficam doentes e morrem, e ela vive aquele abandono, aquela perda. Então, assim, por que que o inconsciente escolhe isso? O que está acontecendo aqui que se repete? Por que que esse sujeito foi para um campo de prazer e ele não vai para um campo de desprazer e vai para um campo diferente de prazer? São essas questões que ele vai colocando e questionando a própria teoria. Por quê? Qual é a teoria dele inicial acerca do aparelho psíquico, colegas? Ele vai trazer uma teoria de Fechner. Quem foi Fechner? Fechner foi um psicólogo e um físico alemão. E ele vai desenvolver uma psicofísica. O Fechner vai desenvolver uma teoria da psicofísica. E isso na segunda metade do século XIX. E que teoria psicofísica é essa? Olha como Freud está antenado nos seus contemporâneos. A, a psicofísica de Fechner tentava construir um conhecimento acerca das emoções e da excitação presente no campo emocional. Olha, excitação. Por isso que o Freud, na teoria pulsional, ele constrói uma teoria sobre a excitação pulsional. Então, eram as excitações, né, envolvidas nas dinâmicas das emoções. Então, era filósofo, psicólogo e físico alemão, Fechner. Vocês podem, né, se interessarem, buscar um pouco mais entender. O Fechner. Bem que, para a nossa psicanálise, o que o Freud traz dele é o que é essencial. Então, o Freud vai nos colocar, nós, humanos, já a partir lá de 1905, quem já leu, leia novamente, sempre é um texto que é bom revisitar. Quem não leu, leia, busque aulas, encontros, acho que a gente tem até no YouTube do Semblante, recorte sobre o texto Os Três Ensaios sobre a Sexualidade. Esse texto é fundamental para o desenvolvimento da teoria psicossexual freudiana. Por quê? Porque é nesse texto que o Freud vai trazer o desenvolvimento psicossexual infantil baseado numa teoria pulsional.
ou seja, uma teoria de uma energia sexual chamada libido. E que essa teoria pulsional, ou essa energia subsexual que leva a uma excitação, pulsão, ela nos diferencia de um campo animal. Porque nós humanos somos animais. Nós, Homo sapiens sapiens, pertencemos ao reino animal. Somos primatas, olha só. Olha de onde a gente vem. Mamíferos, somos animais. Alguns acham que são deuses e semideuses, mas a gente está ali na cadeia alimentar. Tá? Na cadeia alimentar a gente não está tão bem não, pessoal. Soltar a gente numa selva, não estamos tão bem não, viu? A gente perde o nosso trono rapidinho. Mas vamos lá, né? Trono esse que a gente deve ao nosso psiquismo, nosso narcisismo. Mas vamos lá, né? Colegas, então, o que nos tira justamente desse campo estritamente animal do natural, para o Freud vai ser esse campo da pulsão. Porque o campo da pulsão, sim, da cultura, vai vir lá na frente, mas a pulsão, ela vai dar uma outra dimensão à nossa sexualidade, que não puramente a reprodução. Nos tira do ciclo de reprodução animal. O animal, ele obedece aos ciclos da natureza. Nós, humanos, vamos para o quê? Para o campo da libido, para o campo da pulsão. Então, o aparelho psíquico, ele é regido pelo princípio do prazer. Por quê? Porque o Freud vai colocar a pulsão como o limite, ou seja, a intersecção entre o somático e o psíquico. O que seria a pulsão no campo do soma, corpo? As excitações. O bebê, quando chora, porque está com fome. Mas o bebê, quando chora porque está com fome, ele tem um campo de uma necessidade, que é o instinto. Ele tem esse campo de um instinto, é o instinto de sobrevivência, de autoconservação. Precisa mamar, comer, mamar. Mas, ao encontrar o encontro oral da boca com o seio ou mamadeira, enfim, com um objeto, vai produzir um tipo de quê? De satisfação. E essa satisfação que o bebê encontra, que não é só orgânica, é uma satisfação que é psíquica, a partir dela vai sendo construída um representante psíquico. Ou seja, vamos pensar aqui uma significação. Então, quando o bebê mama, ele não só tem uma experiência que é orgânica, de ter apaziguado a sua fome, e fome, pensando num campo estritamente orgânico, mas ele encontra apaziguado também a sua pulsão, a excitação na área oral, que faz com que ele queira sugar, olha, a satisfação de sugar. Outro dia eu estava vendo sujeitos adultos que andam levando chupetas para os lugares. Poderíamos adentrar, falar sobre estruturas e etc. Mas olha só, a chupeta, esse objeto que o bebê chora para sugar, o bebê se satisfaz com a chupeta não porque ele está com fome, mas porque ele está com uma excitação na zona erógena oral, na região oral. Colegas, então, nessa economia que o Freud vai trazer do Fechner para pensar o aparelho psíquico,
O aparelho psíquico é regido pelo princípio do prazer. Ele vai dizer assim: olha, eu não estou tirando prazer de um conceito lá da filosofia. Prazer eu estou trazendo do fashion mesmo, da psicologia, para pensar aqui. Porque o aumento de tensão, de excitação pulsional, né, conduz a um desprazer. Esse sujeito, esse psiquista, fica num campo de desprazer. E é nesse sentido que o aparelho psíquico busca um campo de equilíbrio satisfazendo as funções. Então, colegas, o princípio de prazer é um princípio de constância, porque o nível de excitação desequilibra o organismo, é o mesmo princípio de homeostase na biologia. Olha, eu estou aqui com o ar-condicionado ligado. Pessoal, se eu não tivesse com o ar-condicionado ligado, com o calorzinho que está fazendo na minha cidade hoje, eu ia suar, ia elevar a temperatura interna. A externa leva a uma elevação da temperatura interna e para equilibrar, eu vou o quê? Suar. Homeostase, princípio de homeostase da biologia. Esse princípio de homeostase também, a partir dele, da biologia e do campo do desenvolvimento das emoções por Fechner, desse campo de excitação, de elevação de tensão, o Freud vai pensar o psiquismo. O sujeito está num campo de constância, o indivíduo. Vocês já viram alguma propaganda de comida, televisão, Instagram, outdoor, que quando você está dirigindo, está passando no carro, está sentado no seu sofazinho ali, e quando você vê aquele sorvete, aquele churrasco, aquela pizza, que hoje é sexta-feira, na hora dá uma excitação, assim, dá uma vontade de comer aquilo. Aí você vai lá, opa, estou sentado no meu sofá, vou no iFood. Pessoal, isso é pulsão. O aumento de tensão, ou seja, de elevação pulsional, conduz ao desprazer. E que desprazer é esse? Eu preciso aliviar isso comendo o quê? A minha pizza. Nossa, que bonita aquela foto. Por que vocês acham que eles tiram foto bonita e botam lá na página do iFood? Quando colocam uma foto feia, a gente nem quer comer naquele restaurante. Ai, que feio, né? Olha, não produz. Eu vou chamar aqui grosseiramente esse desejo, a excitação pulsional, porque o desejo vem de um campo de excitação pulsional, né? Então, qual é a dinâmica do aparelho psíquico? Buscar o equilíbrio, ou seja, o alívio da tensão, satisfazendo aquele desejo. Em grosso modo, o desejo, satisfazendo as pulsões, ou seja, quando é que eu alivio? Quando eu como aquela pizza e faz, nossa, era tudo que eu estava imaginando, tudo que eu estava precisando. Pulsão satisfeita, volta para o bebê. Então, o Freud vai partir dessa economia dinâmica do aparelho psíquico, em que uma excitação baixa, quando a gente está lá, no nosso nadismo, no nosso sofá, chega, deita, está sentindo nenhuma excitação, está só existindo. Essa excitação baixa, para ele é prazer. Por quê? Porque é um nível de excitação constante, não tem um desequilíbrio. À medida que a pulsão se eleva, ou seja, sextou, ai, começou, fulano de tal começou a me chamar para sair, ai, tem a pizza tal, tem tal, tem a aula do Além do Princípio de Prazer, olha só, a pulsão vem o movimento, por quê? Vem a libido. Então, essa excitação é elevada, quanto mais a pulsão se eleva a excitação e se eleva o desprazer. E dentro desse primeiro modelo pulsional de Freud, para que a pulsão, ou para que eu volte, o organismo volte para o prazer, para a constância, é necessária a satisfação da pulsão, ou seja, descarga da excitação, volta à constância.
Pessoal, o que que eu quero trazer com isso para vocês, para a gente pensar o Freud? Para o Freud, inicialmente, nesses primeiros 25 anos de psicanálise, o aparelho psíquico era regido, ou seja, funcionava pelo princípio do prazer. O aparelho psíquico buscava o que? A constância, a ausência de desprazer ou o mínimo desprazer possível. Essa era a máxima freudiana do funcionamento do aparelho psíquico. Então, se essa é a máxima, o aparelho psíquico é regido pelo princípio do prazer, e esse prazer, que não é um prazer de um conceito filosófico, é um prazer de baixa excitação, né? O que é que justificaria sujeitos que vivem no campo do desprazer, repetem desprazer? Aí vem a questão. A exemplo, quando ele está ouvindo casos de indivíduos que passaram pela guerra, passaram por conflitos, e eles tentavam esquecer disso durante o dia, as tarefas do dia eles tentavam tornar normais, não lembrar disso, mas durante a noite vinham os sonhos com as cenas da guerra. E ele se questiona: opa, aquela teoria de que o sonho é uma realização do desejo também aqui entra em questão. Porque se o aparelho psíquico, o inconsciente também funcionaria para evitar o desprazer, ou seja, o sofrimento, lembram dos sonhos que vinham, né, modificados? Aqui não está acontecendo. Então, o que que acontece? Ele começa a se questionar a partir de todos esses casos de repetição. Claro, né? Mais tarde a gente vai entender que o Freud já está abrindo portas para a gente pensar o que vem a ser hoje conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. O trauma, ele está no sexto de 20, abrindo portas para a gente pensar o trauma lá na frente, que vai ter relação com essa clínica. O trauma entra na clínica da repetição. Bom, pessoal, o princípio que rege o psiquismo vai ser só o princípio do prazer? Hoje sabemos que não. E o Freud descobriu isso, que não é só o princípio do prazer. Existia outra coisa que ele não estava conseguindo ouvir ainda dessa maneira. E que o quê? A pulsão aumenta desprazer. E o desprazer conduziria esse psiquismo, vamos pensar, o sujeito, a buscar um alívio dessa pulsão através do objeto, sentindo prazer, ou seja, aliviando com atenção à pulsão com esse objeto. Satisfação da pulsão. Porque para o Freud, toda pulsão ela tem como meta, ela teria como meta a satisfação. Mas no campo infantil, isso viria do campo infantil, pulsão oral, pulsão anal, pulsão fálica, a libido direcionada, né? Na verdade, a libido fragmentada, essa libido que se espalha por todo esse corpo, que ainda não está organizada na zona genital, essa libido que percorre essas várias áreas do corpo, essa libido e essa pulsão, ela vai sendo modificada à medida que nós vamos crescendo e vamos adentrando o princípio de realidade. Porque o princípio de realidade é o que vai dizer o quê? A criança não pode mamar depois dos 2 anos. Neném, isso é feio ficar no querer o seio da mamãe, mamar, não, não pode, é feio. Você agora é criança grande. A mesma coisa com a pulsionalidade oral. Não, não pode ficar brincando com o cocôzinho.
precede é sujo. E também com que a fase fálica, o Édipo. Então, Freud vai nos trazer essa compreensão de que a entrada do princípio de realidade, e o princípio de realidade chega com o nosso nascimento, pessoal, ele já vai chegando ali, ele vai adentrando. Embora o bebê, ele não tenha uma compreensão disso, mas a gente nasce e está ali, a gente vai gozando, bem em termos lacanianos, ou seja, sentindo prazer, vem a excitação, o bebê quer mamar, desprazer aquela excitação e sente prazer. Esse prazer, colegas, ele vai sendo reprimido quando não é adiado também. Agora não. Olha o campo da neurose. Depois. Então, o princípio da realidade é o que nos permite adentrar o campo da cultura. Através de quê? De uma repressão desse campo pulsional, ou seja, das formas de encontrar prazer. Princípio de realidade, adia. Quantas vezes vocês não adiam aquela pizza, pensando nisso? Ah, não, hoje eu tenho que trabalhar. Mas isso começa lá atrás, na infância. Porque o Freud está retomando o tempo todo nesse texto, pessoal, a vida sexual infantil. Quando a criança não pode, quando a criança ela vai ter que esperar para sentir prazer. Quando esse também não é reprimido ainda, né? Ou seja, quando Freud fala da repressão, vamos pensar aqui o campo do recalque, né? Sim, Larissa, é o campo da castração. Aquele aqui não usa, eu não estou usando esse conceito, né? Que é um conceito que vai ser bem melhor definido pelo, pelo Lacan, mas sim, é o campo da castração. Então, esse não que vai fazer com que o quê? Dependendo do que seja o prazer não é aceito socialmente. Olha, naquele campo social, cultural, não pode gozar com a mamãe, nem pode, em termos freudianos, odiar o papai, né? Querer matar o papai. Recalque, o recalque do Édipo. Então, esse prazer, ou seja, o que seria essa satisfação pulsional, ela é recalcada. Ou, aqui, como Freud vai trazer, reprimida. E outros prazeres são adiados. Não, não pode botar o lápis na boca. Olha só, a excitação da criança que quer botar tudo na boca, que quer pegar em tudo. Então, essa pulsionalidade dessa criança vai sendo reprimida, vai sendo adiada, ou seja, são os limites postos pelo princípio da realidade que vai fazer com que haja uma organização, eu vou chamar aqui, com licença poética, uma reorganização da dinâmica funcional, que faz com que em um campo de amadurecimento, né? Num campo de amadurecimento, a gente consiga desejar e esperar, botar limites à nossa própria excitação, ao que se pode e ao que não se pode. Então, esse era o campo ideal freudiano de um desenvolvimento da libido, passando por etapas de repressão também dessa libido. Ponto, né? E o princípio da realidade também, colega, se nós pensarmos, no princípio da realidade, a gente sustenta um desprazer para um prazer posterior. Olha a criança, a gente já está quase no Natal, já tem árvore de Natal por tudo quanto é lugar. A criança que ela quer o presente de Natal, mas ela faz a cartinha esperando o Papai Noel. O que é o desprazer? A espera. Ela fica excitada. Cadê o Papai Noel? Cadê o Papai Noel? A criança não sabe. A criança, quando é pequenininha ainda, todo dia é o dia do Papai Noel. Papai Noel chega hoje, olha a situação funcional. E é hoje Papai Noel, e ela vai passar aquele dia todo, olha a excitação, desprazer. E aí, à meia-noite, ela vai olhar debaixo da árvore, debaixo da cama, Papai Noel deixou o presente. Prazer. Então, o princípio da realidade, ele também nos insere numa outra dinâmica de que essa satisfação, ela não vai ser imediata.
mas ela vai vir de alguma forma nessa espera, a pulsão vai ser satisfeita parcialmente. É. Sim, conseguimos ver isso bem no caso do pequeno Hans, Lavínia. Elisângela, muito obrigada pela presença. Até a próxima semana. Estaremos aqui no mesmo link, no mesmo horário. Então, pessoal, o Freud vai justamente usar a primeira tópica, essa que nós temos do lado direito, consciente e pré-consciente, trazendo que o quê? Que o ego não é senhor da sua própria casa. Existem que conteúdos inconscientes no próprio eu. Então, o eu não é senhor da própria casa. É nesse sentido que o quê? Que o princípio do prazer, desculpe, que o princípio da realidade, ele vai proporcionar uma cota, um adiamento, uma repressão do prazer, mas também uma cota de satisfação funcional. Um exemplo disso, pessoal, é o próprio sintoma. No próprio desprazer, que vem no campo do sintoma neurótico, tem uma cota de satisfação pulsional do prazer que foi reprimido. Michele, então o que é que a gente está ouvindo? Que nesse texto Freud também vai trazer que o sintoma, todo sintoma neurótico é um tipo de prazer que não foi o quê? Não pôde ser o quê? Satisfeito. Então, ele retorna na forma de sintoma, desprazer. Mas o desprazer também traz, gente, uma satisfação pulsional. Por isso que a repetição do sintoma também. Se toda pulsão tem como meta a satisfação, os objetos, eles são diferentes. Porque os objetos de satisfação da pulsão passam por escolhas subjetivas, individuais. É essa definição aqui que o Freud vai usar para diferenciar o que é pulsão de instinto. O instinto, ele coloca na ordem da natureza, do que é animal, do que é da espécie. O instinto é o que vem do campo da espécie. Por exemplo, vamos pensar na espécie humana. O que se espera de uma criança que nasça? Chorar e mamar. Ela chora e se coloca no seio da mãe, ela vai buscando ali, ela vai, a boquinha dela, olha, a boca está buscando algo. Ela pode não conseguir mamar, mas a boca está buscando algo. Isso é um campo do instinto, chorar. Quem não assistiu, eu costumo citar essa obra, que é uma obra literária, mas vocês encontram em filme, O Perfume. O Perfume traz bem isso, uma criança, e o filme O Perfume, acho que de 2006, vocês encontram no Prime ou no Netflix, muito bom. Começa justamente com uma cena com uma criança que nasce, e nasce e é jogada, a mãe pare ela por debaixo de uma mesa, assim, que tem entranhas de animais, e essa criança, por sobrevivência, ou seja, autoconservação, ela começa o quê? A chorar para ser ouvida, para ser salva. Instinto. Agora, dentro de uma dinâmica de desenvolvimento psíquico pulsional, os objetos de satisfação da pulsão vão ser os mais distintos, colega. Por isso que vai ter o adulto que vai usar a chupeta, como vai ter o adulto que vai satisfazer a sua pulsão, não é, comprando no shopping center. Os objetos de satisfação da pulsão vão ser os mais distintos e as escolhas são subjetivas, são assentadas na história do sujeito.
Por quê, colegas? Porque se a pulsão ela passa por um campo de repressão e de recalque, né? E todo recalcado retorna, ou seja, o que é recalcado? Uma forma de prazer que não é aceita. O que é recalcado? Uma forma de prazer que é interdita socialmente. O Freud usa como modelo complexo de Édipo. Nós temos modelo a própria higiene pessoal, o que são os asseios pessoais, o controle dos esfínteres. Então, se o prazer passa por um campo de recalque, passa por um campo de repressão, e o recalcado ele sempre retorna, o recalcado ele não retorna de forma a que a gente possa ver aquela satisfação, aquele prazer sendo realizado. Mas ele retorna de forma mascarada através do sintoma. Então, o sintoma é uma forma de satisfação parcial dessa pulsão, por quê? Porque a excitação aumenta, o que é recalcado, o que está no inconsciente. Essa pulsão está lá, nessa economia pulsional, ela aumenta. E essa pulsão, ela não vem na forma original de prazer, porque ela não pode vir porque vai trazer sofrimento ao ego. Ela vem numa forma mascarada, simbólica, que é o sintoma. Então, Michele, por que o sintoma é uma satisfação parcial da pulsão? Porque através do sintoma se diminui a excitação do conteúdo recalcado. Mas o sintoma é desprazer, gente. O sintoma não é bom. Vamos pensar no sintoma, tá? Eu vou pensar num sintoma. ah, vou pensar num sintoma obsessivo, tá? Não vou nem para histeria, que vai ser, que eu não quero ir para um campo motor. Vamos pensar num sintoma obsessivo. O sujeito que cria rituais. Bem o caso lá se a gente fosse pensar, o caso do homem dos ratos. Mas um sujeito que cria rituais. Então, ele de manhã, ele tem que botar a mesa, ele tem que escolher esse copo, ele tem que escolher essa xícara, e aí ele pensa, se ele desligou a luz, ele vai lá, liga, e esse sintoma, e o pensamento, vamos lá, esse sintoma obsessivo compulsivo, ele tem que ter a mesma forma, pensa, se eu não colocar a xícara a 3 centímetros da margem da mesa, ela pode cair, e cair a xícara pode matar a minha mãe. Olha só. E ele repete isso todos os dias, e ele mede a xícara na diferença de 3 centímetros da borda da mesa, porque se a xícara cair da mesa, ela pode matar a mãe dele. Olha, aquilo pode fazer com que a mãe dele morra. Vamos pensar. É um pensamento obsessivo. Esse pensamento obsessivo, ele é prazeroso ou desprazeroso? Prazeroso. Mas ele surge por quê? Porque há uma grande excitação inconsciente de um prazer, olha, de uma satisfação que pode ter passado até pela ideia o quê? Que era minha mãe morta. Como a minha vida seria boa, ficaria com meu pai se a minha mãe, né, morresse. Vamos pensar na menina, bem no Édipo. Se a minha mãe morresse, ia ser só eu e meu pai. Então, essa obsessiva, vamos pensar, ela desenvolve, olha, mas isso é proibido, não pode ser assim, olha só, você não pode satisfazer essa pulsão agressiva, essa pulsão de destruição. Olha lá, recalque, mas aquilo fica lá e excita, aumenta a excitação, porque aquela pulsão, ela não foi descarregada. Mas ela pode retornar como pensamento de morte da mãe? Não, não pode, porque causaria um grande conflito
para o ego, um grande sofrimento para o ego. Então, retorna em forma de ritual obsessivo. Isso aqui não pode. Eu lembro, gente, que quando eu era criança, a gente tinha que. Minha mãe dizia assim: você tem que botar o chinelo virado para cima, porque se virar o chinelo para baixo, sua mãe vai morrer. Eu fazia, claro, que eu criança morria de medo daquilo. Quando foi ficando maiorzinha, foi virando a chinela, a mãe não morria. Aí eu entendi que eu via as chinelas viradas e a mãe de ninguém morria, né? Por que que a minha ia morrer? Porque é o meu chinelo, né? Então eu entendi que não, mas isso não dentro de um conflito. Veja, o obsessivo cria o ritual. Aquilo não foi do meu campo do desejo. Era que minha mãe achava muito fácil educar assim. Depois as crianças ficam com traumas, aí a gente não sabe, né? Eles se tornam obsessivas e a gente fica pensando assim. Mas, pessoal, esse sintoma, ele vem como, ele é um desprazer, porque, olha só, o que ele causa também de uma excitação, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer isso, mas de alguma forma descarrega parcialmente a pulsão inconsciente produzida por aquela ideia, aquele desejo que foi recalcado. Essa é a dinâmica pulsional que o Freud nos traz. Prazer, desprazer e o sintoma, sim, ainda como um certo alívio daquela excitação, da alta excitação inconsciente. E o sintoma ele vem para esse campo do eu, mas que não é conhecido, não se sabe o porquê. Entretanto, saindo desse campo neurótico, o Freud vai observar que o quê? Muitos pacientes revivem as experiências traumáticas repetidamente, por sintomas, ou seja, não são aqueles sintomas neuróticos, são sujeitos que vão viver um campo de repetição, porque o sintoma neurótico, ele traz um campo de desprazer, existe uma satisfação parcial, um prazer, mas ele não é conhecido. Aquele ritual causa um tipo, causa desprazer, desconforto, mas o sujeito, ele não tem ali algo como os sonhos recorrentes de trauma, né, das neuroses traumáticas, ele não está vivendo aquilo, revendo aquilo que o causa horror. Ou seja, não vem a consciência. E repetem, sonhos se repetem. E situações também se repetem. Então, questionando isso, ele vai nos trazer que o quê? Que, na verdade, essas repetições de experiências de desprazer, elas não buscam prazer como ele pensava. Então, o psiquismo não é regido só pelo princípio do prazer, ele começa a pensar. Mas elas expõem o sujeito ao sofrimento, não protege o psiquismo do sofrimento, o que vai contradizer o próprio princípio do prazer. Pessoal, por que eu falei do sintoma agora? Porque o sintoma neurótico está protegendo o psiquismo do sofrimento. E de qual sofrimento? Daquele desejo da sexualidade infantil. Era isso que Freud trazia. O sintoma é uma forma de proteção. Por quê? Porque não vem à consciência o conteúdo que poderia trazer bastante sofrimento ao eu. E ele chama mesmo o eu. Eu é diferente de ego, quando traz lá o ínico. E depois ele vai trazer o ego. Saber que eu desejei a morte da mamãe causaria um grande sofrimento. Então, isso vem em forma de ritual. Então, o sintoma protegeria o psiquismo do sofrimento. Entretanto, essas repetições de sonhos, as neuroses traumáticas, as neuroses de guerra, elas vão expor o sujeito ao sofrimento, contradizendo o princípio de prazer que rege o psiquismo, né? É por isso, colegas, que o Freud vai repensar, né, que a gente retornando a esse psiquismo, toda defesa é uma defesa do eu. O psiquismo ele vai lançar mão de muitas defesas. Uma dessas defesas, inclusive, vai ser a angústia, que vai nos preparar para um certo perigo. Mas essa angústia eu vou falar no nosso próximo encontro.
assim como o medo, o terror e o trauma. Por quê? É através dessas três formas, né? A angústia, o medo, que são formas de sentir, o terror, que é um acontecimento e produz um trauma, nós vamos adentrar a clínica da repetição a partir do Freud, que é uma clínica que vai se dar, colegas, dentro da psicanálise, lá pelas vias das relações de objeto, pela clínica da psicossomática e pela psicanálise relacional. Uma clínica em que o quê? Em que nós vamos lançar mão de repetir ou reatualizar vivências que foram traumáticas para nós ou que foram dolorosas, mas que o nosso eu não sabe porque nós repetimos. Olha a defesa do psiquismo. E é só através de um processo analítico que a gente vai poder reconstituir esse caminho. O eu não é senhor da sua própria casa. E quando nós repetimos, nós sofremos. E nós repetimos porque nós não estamos conseguindo relembrar. E vamos aprender, colegas, que a repetição, ela tem uma função para nós. Mais à frente, o Freud vai nos trazer. Essa repetição, ela vem nos trazer que existe algo que precisa ser olhado e precisa ser curado. Então, a repetição, ela tem uma função. É o nosso psiquismo dizendo, olha para isso, olha para isso. De novo, você está fazendo de novo. E o inconsciente vai nos trazendo isso através de sonhos, vai nos trazendo isso, sonhos repetidos. Quem não? Sonhos repetidos. É? Quem não tem isso, né? O inconsciente vai nos trazendo isso através das relações que nós repetimos e ele está pedindo para dizer, olha para isso. Isso precisa ser olhado, isso precisa ser elaborado. Quando você elaborar, você sai disso. Eu mesma tenho sonho repetido, que eu já estou na segunda fase do sonho. Já trouxe um sonho repetido para o meu analista, a gente elaborou, foi difícil. Aí eu vi que o sonho subiu um degrau. Eu faço, opa, isso aqui vai. Aí o sonho, agora a situação do sonho passou para outra. É a mesma coisa, mas a problemática está sendo outra. Eu faço, olha, gente, como é um fio que a gente vai puxando. Vocês não já estão percebendo o que que é. Meu analista que lute com isso. Já tem aqui esse desdobramento do sonho, porque ali a gente já entendeu que estava se repetindo, dando o alerta. Agora aqui é outro alerta. Então, pessoal, sejam bem-vindos à teoria da pulsão de morte da repetição. Estamos falando agora da repetição. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da pulsão de morte. Como estamos? Paola, colegas, questões sobre essa introdução? Tudo bem, pessoal? Por enquanto, tudo bem. Foi bem uma introdução freudiana. Semana que vem, olha, vamos para o forte da, que é a elaboração do quê? Da saída do objeto, do luto do objeto, que passa pelo brincar, e vamos adentrar pulsão de morte aí. Combinado? Quero agradecer a todos e todas por esse primeiro encontro. Nos vemos na próxima sexta. A Paola, nossa coordenadora aqui do nosso grupo, mandou para vocês e-mail, fez um grupo de WhatsApp. Quem quiser ficar por dentro das notícias do Semblante, tem nosso grupo de WhatsApp. E quarta-feira que vem nós temos também uma live, não é, Paola? Vamos ter uma live às 8 horas no YouTube do Semblante.
sobre relacionamentos abusivos. A gente está falando de repetição, olha só. Então, você está trabalhando com vocês relacionamentos abusivos sob a ótica da psicanálise dentro dessa dinâmica pulsional e das relações objetais. YouTube, o semblante psicanálise. Então, aguardo vocês quarta-feira, 8 da noite, e na próxima sexta aqui, 5 da tarde, nesse mesmo link Zoom. Combinado? Um abraço grande, pessoal. Boa sexta, bom final de semana. Tchau, tchau.